descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. O medo é uma semente. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li e do jeito que eu me libertei de tanta idiotice. Inclusive eu estava me libertando agora de uma coisa. Não vou falar o que era, mas eu estava na montanha nesse exato momento. Uma montanha bem alta, aqui perto, que é tudo cercado por montanhas. E eu estava fazendo uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Acabei de fazer. O que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou para mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. Final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro, eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. E isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005. Só que levou tanto tempo para eu descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. Por que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo, é um vício. E aí eu percebi que não tem como viver sem um vício. E se eu estou testando e já comprovei, e já estou testando em novas fases, eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu faço uma lista de vícios que eu vou entrar, porque o cérebro, ele tem um problema. Isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. Então você tem que ter um vício. Qual que é meu vício atual? Tem que assumir. É pilotagem. Estou investindo algumas centenas de milhares de reais, comprando carro de corrida, carreta, montando um time de piloto, fazendo doideira. Comprando simulador daqueles que até treme, faz tudo. Tudo. Investi o ó do Borogodó. Ainda é só o começo. Mas eu entendi uma coisa. Esse vício vai acabar a tal data, eu já coloquei data. Por quê? Porque eu quero ir pro próximo vício. O que é um vício? Anota na frente, ó. Vício é um circuito. Agora eu tenho uma pena, na verdade eu não tenho pena e nem dó de ninguém, mas é ruim pra você. Você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo, não tem dádiva nenhuma nisso. Você ser viciado em fumar, viciado em ver pornografia, o que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. Mas uma coisa eu sei, por que uma pessoa às vezes é muito religiosa, ela fica 30 anos num vício religioso? Porque é vício. Você fala qualquer coisa, ela não aceita nada. É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair. Então o que eu percebi? A gente não vive sem vício. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que eu coloquei esse nome antimedo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala. Eu estava lendo um livro do Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil. E aí nasceu desse livro. Só que eu fiz uma palestra primeiro. Não sabia que isso ia virar um livro, que eu ia ficar falando disso. Eu fiz a palestra, apertei delete e excluí a palestra. Falei, ninguém tem coragem de sair de casa para falar que tem medo. Quem que vai fazer isso? Aí eu excluí, aí eu falei, ainda bem que eu não apertei Shift Delete, apertei só Delete. Shift Delete, se quiser saber no Windows, apaga, né? Eu voltei com aquilo, comecei a revisar, falei, eu vou dar uma palestra. No auditório da plataforma lá de Goiânia, 4 anos atrás, cabia 80 pessoas. Deu 170 pessoas lá. Gente no chão, gente no colo do outro, gente na rua, gente querendo quebrar o portão porque eu pedi pra trancar, porque não dava pra entrar. E o povo, a gente tem medo. Medo de quê? De não entrar nesse cacete. E aí eu assustei. Aí eu fui na Itália dessa palestra, gente entrando pros buracos. Aí a Suíça, aí todo lugar que eu ia, eu falei, mano, todo mundo no mundo tem medo, deixa eu estudar o medo. Aí comecei a estudar o medo, aí virou o livro. É o livro mais vendido até hoje. Pablo, e aí, o que você descobriu? Tem 2 medos, o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar, você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo, mas na sua alma é um problema seu, é da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma, é metafísico. Então se alguém falar para você assim, ó,
Ó, não compra avião não, porque todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quanto caiu de avião? Quanto sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai notar a alegoria, o medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta pra terra, tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. Alguém lá da minha família falou pra mim que eu tinha que ser funcionário público. Aí eu falei, peraí, eu nunca peguei numa apostila, nunca escrevi nesses trem e tal. Papo, você é contra nós? Você tem que lembrar que quem é livre não é contra você fazer nada. Esse é um outro sintoma de quem não tem medo, ele quer a liberdade. A liberdade custa caro. Você tem que entregar os medos, senão você não vai ser livre nunca. E aí o que aconteceu? Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5 mil. O seu ápice de vida ganhar 10 mil. 10 mil não dá para pagar nem a... Falar isso não. 10 mil não paga nem o tanque da lancha para dar uma volta. Não sei se vocês sabem, quando vocês tiverem uns barcos, 10 mil é para encher o tanque para você andar um dia mesmo, bem andado. Aí a pessoa quer viver uma vida para ganhar esse salário. Aí eu que ganho menos. Lembra que alguém que é livre nunca está importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, você tem que ser estável, você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares. Aí você vira um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Eu vejo gente na internet ensinando finanças. A primeira coisa que a pessoa ensina sobre finanças é reserva de emergência. A primeira coisa que você está ensinando para a pessoa é ser escassa. Eu acho bonito isso. Eu, Pablo Marçal, tem 16 anos que eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém. Meu dinheiro nunca acabou no final do mês. Nunca. Eu nunca mexi com o negócio de reserva. Meu negócio é pau na máquina. Eu sempre me coloco na pressão para produzir. Eu sempre compro um negócio. Agora não é assim mais, infelizmente. Porque eu gostava de ser desafiado. Eu gostava de falar que ia comprar um negócio que não tinha um dinheiro. Aí eu tinha que me foder para pagar. Eu sempre fui de jeito. Agora acabou, parece a graça. Eu quero comprar um trem, é só apertar um botão. Mas a minha vida inteira, eu ia entrar no meu primeiro loteamento, não tinha um dinheiro. Eu falei, pá, pô, meu nome, a Carol já tá doido. Eu falei, você já viu dar errado alguma vez? Não. Aí eu tava instalando coisa na cabeça dela também. E eu olhava e falava, mas essa pode ser a primeira vez. Essa pode ser a primeira vez. Resumindo, eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos e elas têm uma função de geração em geração. Distribuir medo, porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito, então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo de você tem que ser estável, você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você não pode, você vai pro inferno, você vai pra você aonde? Na hora que você descobrir essas besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, ó, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descansa para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa, a pessoa fala assim, você viu? 87% das empresas quebraram nos últimos 3 anos. E por causa da pandemia, 600 mil empresas fecharam em 60 dias. Aí você fala, esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo para o medo. Então temos sementes disponíveis, as sementes são de graça. Temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. Eu tô conversando com as pessoas esses dias, não vou falar quem. Aí a pessoa só fica contando coisa de notícia pra mim. Notícia. Aí ela olha pra mim e fala assim, mas você não sabe? Não, eu não vejo notícia desde 2016, eu vou saber por quê. Só alguém aqui no auditório fala assim pra mim, mas você é totalmente desinformado. Fala, só uma pessoa, por favor. Eu quero saber o que você ganhou com essa informação, a não ser mais medo, a não ser mais semente inútil pra plantar pra sua produção não dar em nada. Gostou ou não? Se alguém mandou mensagem pra mim, você podia desbloquear o Pablo, atacante do São Paulo, não sei o que, porque nós temos que ganhar não sei o que. Eu falei, cara, eu peguei o WhatsApp e falei, Pablo, vem em casa, vamos jogar videogame. Eu nem toquei nesse assunto de futebol, que eu tô nem aí. Eu chamei ele pra jogar videogame, ele me deu um videogame pra ele me dar uma surra, só pra você ver o que ele fez. Ele é muito bom no videogame. Vocês estão rindo de quê? Ele é muito bom no videogame, o que tem? Vocês são do mal, tá vendo? Vocês ficam ocupados demais com a cabeça de vocês. Ele é bom no videogame, eu só falei isso. Viu, Pablo? Vai chegar esse vídeo nele lá, tenho certeza.